E aí, você é uma bruxa? Você sabia que hoje eu venho trazer para você 7 sinais que talvez você nunca tenha percebido? Você nunca se deu conta, tá certo? Então segue no vídeo para que você saiba se você é ou não uma bruxa, ou um bruxo também, de repente você é um bruxo, né? E, meninos e meninas, bom dia, boa tarde, boa noite, beijos enormes de luz para todos vocês. Seguindo, você já teve aquela sensação de que existe alguma coisa dentro de você que não cabe exatamente dentro de uma religião? Você já sentiu isso? Talvez você já tenha até estudado uma religião. Talvez tenha passado por 2, por 3, por 4. Talvez tenha se interessado por Umbanda, Candomblé, Espiritismo, Ica, magia, ocultismo, cristianismo, hermetismo, ou simplesmente coisas que você não consegue nem explicar direito? E talvez em algum momento alguém tenha lhe dito: você precisa escolher. Mas será que a gente precisa mesmo escolher? Será que para a gente ser uma pessoa espiritualizada, você tem obrigatoriamente que caber dentro de uma única caixinha? E eu quero começar essa conversa fazendo uma pergunta muito simples. Será que você é uma bruxa? Ou um bruxo? E eu não estou falando daquela imagem que durante séculos colocaram na nossa cabeça. Sabe, aquela bruxa com a verruga imensa no nariz e aquele narigão torto? E, gente, eu sou uma bruxa e não tenho nada disso. Aquela mulher velha, né? Aquele narigão, aquela roupa preta. Olha eu aqui, ó, de camisetinha branca. Caldeirão eu até gosto. E uma risada assustadora. Gente, essa imagem é muito mais assim, né? Uma construção cultural do que uma definição daquilo que a gente pode chamar de bruxaria. E eu tô falando de outra coisa, né? Eu tô falando daquela pessoa que sempre teve a curiosidade pelo invisível, né? Eu mesmo sou aqui, sou prova disso para quem me conhece, né? Aquela pessoa que olha para uma erva e quer saber para que ela serve, além de simplesmente colocar num prato. Eu tô falando daquela pessoa que acende uma vela e sente que existe uma intenção por trás daquele ato, não é apenas acender uma vela, sabe? Eu falo daquela pessoa que gosta de estudar símbolos, sonhos, espiritualidade, cartas, ervas, rituais, mitologias, histórias antigas. Eu falo daquela pessoa que talvez tenha entrado em uma religião e pensado: gosto disso aqui, mas não concordo com tudo. E isso sou eu na vida, sabe? Depois essa mesma pessoa entrou num outro lugar e pensou exatamente o quê? A mesma coisa. E aí a gente acaba ficando bastante confuso, né? Afinal de contas, como funciona isso? Então, assim, talvez esse seja o seu primeiro sinal, sabe? Vamos seguir? Primeiro sinal, você questiona, né? Você não aceita simplesmente porque alguém disse para você, né? Alguém foi lá e te falou. Você simplesmente pergunta: por quê? Por quê? Você faz o seu questionamento, né? De onde veio isso? Quem ensinou? Por que que isso é assim? Isso existe em outras tradições? E aí você começa simplesmente a contestar. Essa regra é realmente universal ou pertence a determinada casa, determinada linhagem, determinado período histórico?
Ou seja, aquilo começa a te dar um bug mental. E eu, Luz, particularmente, considero isso importantíssimo, tá? Porque questionar não significa desrespeitar. Você pode respeitar profundamente uma tradição e ainda assim estudar sua origem, suas crenças, suas interpretações e questionar. Ponto. Segundo sinal, você não consegue enxergar a espiritualidade como uma única estrada. Luz, como é isso? Talvez você tenha encontrado algo bonito, por exemplo, no candomblé. Beleza? Depois você encontrou alguma coisa que fez sentido na Umbanda. Aí depois você estudou o espiritismo e estudou um pouco mais a espiritualidade. Depois você encontrou a deusa Hecate. Depois você leu Magia do Caos. Depois você foi estudar os daimons da Goécia. E depois você descobriu alguma coisa no hermetismo. E talvez, só talvez, alguém tenha olhado para você e dito: mas você é o quê? E você ficou como? Pensativo? Eu disse: não sei. Pois é. Pois eu vou te falar uma coisa. Talvez o grande problema não seja você não saber quem você é. Talvez você esteja tentando responder a uma pergunta que foi construída para ter apenas uma resposta. Pense nisso. Terceiro sinal. Olha, gente, terceiro sinal é top. Você acredita que conhecer não significa pertencer. Ou seja, eu posso estudar uma religião sem necessariamente me tornar membro daquela religião. Ok. Eu posso conhecer uma cosmologia sem precisar abandonar a minha. Eu posso respeitar uma prática sem praticá-la. E posso encontrar uma ideia interessante em uma tradição e estudar. Estudar com bastante profundidade de onde ela veio, antes de decidir se ela faz sentido para mim. Você já se viu assim? Isso para mim é muito, muito, muito diferente de pegar tudo de qualquer lugar e misturar. Porque assim, gente, liberdade espiritual não significa falta de responsabilidade, tá? Então, nós temos que saber separar. A bruxaria é livre e eu amo a bruxaria, mas ela é livre, mas ela não é sem estudo, tá? É justamente o contrário. Quanto maior a liberdade, maior precisa ser a responsabilidade, tá certo? Pense nisso e veja se isso também tocou em você. E o quarto sinal, você procura experiência, mas você não quer regra, porque não é legal, eu também não curto. Você talvez tenha percebido que determinadas práticas fazem sentido para você porque você experimentou. Então vamos lá, você tomou um banho de erva, você acendeu uma vela, você fez uma oração, você estudou uma conjura, você jogou cartas, você trabalhou com símbolos, você observou o sonho, você fez uma prática ritualística, você fez uma prática mágica. Você foi um cientista e experimentou. E você percebeu que espiritualidade para você não é apenas aquilo que estava escrito em uma cartilha. Tá? Você foi além. E também aquilo que você experimenta, observa, estuda e compreende. Isso não significa, gente, abandonar o conhecimento tradicional. Tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Significa colocar o conhecimento tradicional em diálogo com a experiência. Eu mesma faço isso constantemente. Quando eu falo, seja um cientista. Por quê? Vou fazer um banho de eucalipto, porque a Luz disse que se eu fizer esse banho de eucalipto, eu vou me sentir mais leve, porque ele tira larvas astrais, tira o negativo, energias densas, energias pesadas, que naturalmente eu limpando essa minha egrégora, minha aura, coisas positivas vão vir no meu caminho. Será que isso é verdade? Será que basta eu conjurar uma folha de eucalipto e dar uma missão para ela e tomar esse banho da cabeça aos pés? É o suficiente para tudo isso acontecer? Será que a Luz não está fazendo
fantasia, será que a luz não está querendo me vender um banho de ervas para ganhar dinheiro? Bom, mas são tantos serais, né? Vou fazer o seguinte, vou experimentar. Então, assim, colocar o conhecimento tradicional e comunicação com a experiência é imensamente importante. Imensamente importante, porque é aí que você começa a construir a sua história. E lá na frente você vai ter isso no seu livro, no seu Grimório da Vida, né? Então vamos agora para o quinto sinal. O quinto sinal, ele fala o seguinte: você não quer destruir a religião dos outros para você existir. Não tem nada a ver. Cada um segue a sua vibe e tá tudo bem. Esse, para mim, é um dos pontos mais importantes, tá? Por quê? Porque você não precisa dizer que a religião do outro é errada para afirmar que a sua experiência é válida, certo? Um umbandista, por exemplo, ele pode acreditar de uma determinada maneira a fé que ele professa. Um candomblessista pode acreditar de outra. Um católico acreditar de outra forma. Enfim, um evangélico pode acreditar de outra forma. Um espírita interpretar de outra. Ou seja, cada um interpretou a sua forma, segundo a sua filosofia, a sua fé, a sua crença. E uma bruxa pode estudar tudo isso, como eu faço, sem precisar transformar conhecimento em guerra. Porque existe, assim, uma coisa que me incomoda profundamente na espiritualidade. E, gente, deixa eu abrir um parêntese aqui. Quando eu falo espiritualidade, não é espiritismo, tá? Eu sempre busco fazer essa diferenciação, porque uma palavra parece com a outra, mas parecer não quer dizer ter o mesmo sentido ou significado. O espiritismo está dentro de uma doutrina religiosa. Espiritualidade, esse é o universo maravilhoso. Espiritualidade é quem crê em espíritos, é quem crê no mundo espiritual, tá? Então, isso é espiritualidade. Então, assim, existe uma coisa que me incomoda profundamente na espiritualidade, chamada intolerância. A intolerância. E aí nós vamos para o sexto sinal. Você sente que existe mais de uma forma de chegar ao sagrado. O que eu digo sagrado? Gente, a espiritualidade, tá? Talvez cada um no seu quadrado. Talvez seja através de uma oração, talvez seja através de uma vela, talvez seja através de uma erva, talvez seja através de uma entidade. Cada um chega de uma forma, às vezes através de um orixá, às vezes através de Lucifer, às vezes através de um santo católico, às vezes através da deusa Hécate, às vezes através de um símbolo, né? Às vezes até através do silêncio, às vezes através do estudo. Então, assim, talvez seja através de alguma coisa que você ainda nem descobriu, mas você consegue se conectar. E talvez seja justamente essa liberdade de investigação que você esteja procurando. Então, se você tem um pouco disso, anote mais um sinal. E o sétimo sinal. Você está procurando um lugar onde possa dizer: aqui eu me encontrei. E, gente, isso é tão importante. E vamos para o sétimo sinal. E o sétimo sinal é, assim, importantíssimo também. Porque você está procurando um lugar onde você possa dizer: aqui eu me encontrei. E talvez esse seja, na minha visão, o maior dos sinais. Porque muita gente passa muitos anos procurando lugares, espaços, templos, religiões, terreiros, sabe? Uma igreja. E assim vai. Procura um templo, mas às vezes até desapega desses templos, mas procura um mestre que o direcione. Às vezes procura um curso, às vezes procura uma resposta e continua sendo difícil e continua sentindo que alguma coisa está faltando. Eu, Luz, conheço essa sensação. Busca de uma vida inteira. E foi justamente por isso que eu comecei a pensar sobre uma coisa.
E se a bruxaria não precisasse ser uma prisão? E se ela pudesse ser um caminho de estudo, experiência, responsabilidade, liberdade? E se nós pudéssemos conhecer diferentes tradições sem apagar a identidade de nenhuma delas? A gente só vai estudar, conhecer e elas vão seguir, nós também. E se nós pudéssemos aprender com aquilo que cada caminho tem de melhor, porque cada doutrina tem uma coisa boa para nos deixar, e a gente respeita a sua origem, a sua história, os seus limites. Mas não para fazer uma mistura sem sentido, mas para estudar, para compreender, para respeitar, para selecionar, para somar, para integrar, para multiplicar, para potencializar aquilo que realmente faz sentido para nós. E veja só, eu ainda não estou aqui para entregar a resposta definitiva não, tá? Na verdade, o que eu quero é começar uma conversa com você que está aí do outro lado. Sabe por quê? Porque talvez você seja uma dessas pessoas que, como eu, passou anos procurando um lugar onde pudesse falar sobre espiritualidade sem precisar escolher uma única caixa, um único lugar, um único tempo. Talvez você seja uma bruxa, talvez você seja um bruxo, só que você ainda não sabe. E aí vem aquela pergunta, quem é você? Não sabemos. E tá tudo bem se a gente também não sabe, porque ninguém precisa receber um título para começar a estudar. Você não tem que começar a estudar porque você é um bruxo ou uma bruxa. Não. E aí, gente, é o seguinte, nos próximos conteúdos eu quero falar justamente sobre isso. Eu quero contar a história da bruxaria para todos vocês. Sabe, eu quero falar sobre como essa palavra foi construída, como ela foi transformada e muitas vezes demonizada, sabe? Eu quero falar sobre diferentes tradições, eu quero falar sobre liberdade espiritual, mas também sobre responsabilidade, lógico. Eu quero falar sobre intolerância religiosa. Eu quero falar sobre o que podemos aprender uns com os outros sem apagar as nossas diferenças, sabe? Eu quero fazer isso conversando com vocês, porque vocês aí também, eu tenho certeza, que passam muitas dúvidas. Por isso, eu vou fazer uma live, olha a luz aí aparecendo, para aprofundar nossa conversa. Nós vamos falar sobre a história da bruxaria, o que significa ser uma bruxa ou um bruxo, e sobre alguma das ideias que estão por trás dessa nossa nova conversa que eu quero construir aqui, certo? Aqui sempre foi o canal do, como é que eu falo? Jogo contra o patrimônio, né? Da desmistificação, de desvendar as mentiras que contam para vocês, que contam para mim, já contaram para mim. Hoje eu já não sofro com isso, né? Mas já sofri muito. Traga o seu amor de volta em 3 dias, Nossa Senhora. Como eu sempre falo, já aconteceu, gente, mas não porque eu sou a deusa Pan. Porque a coisa fluiu rápido, foi rápido para atingir o alvo. Então, show, beleza. Aliás, não foi nem em 3 dias, foi em 48 horas. Tive casos assim? Tive. Meus seguidores estão aí para confirmar. Ambos estão, um casado, 2 anos e meio, outro está a caminho do casamento, mas já está quase 1 ano juntos. Então, assim, a coisa flui. Casos que levaram 7 meses. Trouxe o amor de volta? Trouxe, mas ó, ralamos, tá? E outros ainda não consegui trazer o amor de volta. Então, assim, passar isso para vocês, sabe? E é como, é assim, se alguma coisa que eu falei aqui agora fez você pensar, meu Deus, parece que ela está falando comigo. Será que essa mensagem é para mim? Talvez seja exatamente por isso que você chegou até aqui. Não é à toa, né, gente? Coincidência não existe, né? Então, aproveita aí, ó. Se inscreve no canal, acompanha as próximas publicações e vem participar da live, que será na quarta-feira,
às 20h30, porque talvez a gente esteja prestes a descobrir que existe muito mais caminhos espirituais do que nos ensinaram. E talvez o mais importante não seja escolher uma estrada, talvez seja aprender a caminhar nessa estrada. Tá certo? Nos vemos na próxima conversa, quarta-feira, não esquece, às 20h30. Gente, olha, muito obrigado por tudo. Beijos de luz para vocês.